alunos do primeiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e vou ministrar essas aulas para vocês. Antes de começarmos as aulas, vamos dar oi para a nossa colega Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Então vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula? Ler uma notícia reconhecendo suas características. Então, que aliás a notícia é muito importante, porque nos mantém informados sobre o que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então, um gênero muito importante. Vamos também compreender o que são homônimos e parônimos e suas implicações nas construções de sentido. Calma, as palavras homônimos e parônimos podem ser diferentes para vocês, mas o conceito é bem tranquilo. Vamos lá? Você já foi confundido com outra pessoa? Provavelmente sim, porque existem muitas pessoas fisicamente parecidas. E você conhece muitas pessoas que possuem o mesmo nome que o seu? Também provavelmente sim. Se você tem um nome comum, nós sabemos que existem várias pessoas com o mesmo nome. Um exemplo na sala de aula, por exemplo, seus colegas que têm um nome mais comum, nós podemos perceber que tem na lista de chamada Marias, João, Gabriel, Rafael. Nós temos ali mais de uma pessoa, mais de um aluno, de um colega com um nome parecido com o seu, comum. Vamos ler uma notícia, então, que fala exatamente sobre esse assunto, sobre o que causou engano no nome exatamente igual? Vamos lá. Homem é solto após 3 anos e 4 meses preso por engano no Ceará. Homicídio na cidade de Jucás, no Ceará, gerou 2 prisões em 2 cidades de pessoas com o mesmo nome, por G1 Ceará, 8/11/2017. Bem, antes de nós analisarmos aqui a interpretação do texto, vamos ver a estrutura do gênero notícia. Aqui, ó, nessas letras maiores, homem é solto após 3 anos e 4 meses preso por engano, nós temos o título da notícia. Perceba que o título ele tem letras maiores, ele não tem pontuação, é uma frase curta, justamente para chamar a atenção do leitor. O título é o primeiro contato do leitor com a notícia. Através dele, ele vai atrair o leitor para que leia o restante da notícia. Logo após o título, nós temos o subtítulo ou linha fina, que é um detalhamento do título e também já adianta conteúdos da própria notícia. E também uma coisa muito importante que nós temos que verificar na notícia é a fonte da notícia, porque nós sabemos que ainda temos, muitas fake news, então é importante que nós observemos isso para que nós não venhamos a ler notícias falsas e nem compartilharmos notícias assim também. Vamos lá? De acordo com o título e o lead da notícia, escreva o que aconteceu, onde aconteceu, quando e com quem aconteceu. Então, esse é um exercício para você fazer, um desafio, e eu volto já.
Olá, alunos, voltei. Então, conseguiram resolver o exercício? Foi tranquilo? Que bom. Vamos lá fazer a correção para ver se você acertou? Bora lá. Então, de acordo com o título e o lead da notícia, escreva o quê? O que aconteceu? Soltura de um homem preso por engano. Muito bem. Onde? No Ceará. Quando? No mês 11 de 2017. Com quem? 2 homens com o mesmo nome. Perceberam como causou problema aqui 2 pessoas com o mesmo nome? Então, é complicado. Vamos continuando aqui. Antes de nós avançarmos, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. No enunciado da questão, de acordo com o título e o lead da notícia, escreva. O lead, como vocês provavelmente já estudaram, são informações principais da notícia, as informações mais importantes. O que aconteceu, onde, quando, com quem aconteceu. Geralmente, o lead está no primeiro parágrafo, mas percebam aqui, ó, voltando na notícia, que ó, nós temos essa informação aqui no subtítulo. Então, essas informações importantes, que chamamos de lead, o que, com quem, como, quando, então elas também podem estar aqui no subtítulo e, claro, no primeiro parágrafo da notícia, ok? Vamos ficar espertos então. Dando continuidade. Os nomes das pessoas costumam seguir uma tendência. Todos os anos, uma pesquisa é feita sobre quais seriam os nomes mais comuns do próximo ano. E você? Você sabe qual foi o processo de escolha do seu nome? Então, vamos lá. Quais tendências possivelmente são seguidas para a escolha do seu nome? O que você acha só? O que você acha? Quais são possivelmente as tendências ali de escolha dos nomes hoje, na atualidade? Pensa um pouquinho lá que a gente já volta com a resposta. E então, quais tendências possivelmente são seguidas para a escolha de um nome? Vamos lá? Atualmente, olha só, nomes religiosos, artistas, atletas de uma época ou significados dos nomes. Vamos continuar lendo a notícia e fazer a interpretação? Para provar a prisão injusta, Júnior Gomes contou com a ajuda da advogada Eveline Viviane Ramalho, da Comissão de Direito Penal e Penitenciário da OAB. OAB significa Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará. Após análise de documentos, ela identificou que há 2 culpados pelo mesmo crime. Os documentos que determinam a pena dos 2 Júnior Gomes têm o mesmo número de processo. A advogada não afirmou se iria pedir a indenização ao Estado pelo erro. Vamos lá, terceira atividade. Como a advogada conseguiu provar que haviam 2 culpados pelo mesmo crime? Vamos lá, interpretar no texto. Um tempinho para você fazer essa atividade. Eu volto já.
E então, conseguiu responder? Vamos lá. Como a advogada conseguiu provar que haviam 2 culpados pelo mesmo crime? Os documentos que determinaram a pena dos 2 Júnior Gomes têm o mesmo número de processo. Vejam que confusão causou por ter um nome exatamente igual. Vamos avante? Pessoas que têm o mesmo nome geralmente são chamados de xará. Então, o que significa xará? É um substantivo masculino e feminino. Ou seja, eu posso falar o xará ou a xará. As 2 formas estão corretas. Primeiro significado, pessoa que possui o mesmo nome que a outra. Meu tio é meu xará, ou seja, ele possui o mesmo nome. Significado informal, usado quando não se quer nomear uma pessoa. Vamos sair, xará? Aqui a gente pode dizer que está como se fosse uma gíria. Vamos sair, parceiro, ou como vocês falam, parça. E vamos ver a etimologia dessa palavra, ou seja, a origem dessa palavra. Ela é de origem do tupi, ou seja, indígena. Xará, xererá. Continuando. Atividade 4. Que nome damos às palavras iguais com sentido diferente? Você já pensou nisso? Que existem palavras que são iguais, mas o sentido é diferente? O que causou a confusão noticiada que resultou na prisão do inocente? Pensa um pouquinho lá que eu volto já já com a resposta do exercício. As palavras iguais, mas com sentidos diferentes, são chamados de homônimos. Percebam que realmente a gente tem palavras iguais no dia a dia com sentidos diferentes. A gente já vai ver mais detalhes sobre isso. O fato da pessoa ter um nome homônimo, ou seja, igual, exatamente igual ao outro, ou seja, os nomes eram iguais, eles eram xarás. Isso que gerou toda a confusão, isso que gerou, infelizmente, a prisão de um dos Júnior. Continuando. O que são homônimos? São palavras que possuem a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma escrita, mas significados distintos, significados diferentes. Olha o exemplo dessa palavra. Acento, veja a pronúncia, e acento. Acento, acento. Perceba que a pronúncia é exatamente igual, porém, a escrita é diferente. Acento com C é o sinal gráfico que você aprende na língua portuguesa, o agudo, o tio, o circunflexo. O acento com 2 S é um móvel que serve para você se sentar. Continuando, parônimos. Lembra que eu falei que as palavras eram diferentes, mas era tranquilo? Vamos lá, parônimos. Os parônimos são palavras muito parecidas na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes. Então, homônimos são iguais ali, a pronúncia e às vezes até a escrita. Os parônimos, ó a palavrinha mágica, parecidos. Então,
A escrita e o som é parecido. Vamos lá, olha essa palavra. Absolver e absorver. Perceba que elas têm a escrita bem parecida e o som também é semelhante. Mas, porém, absolver é perdoar. Por exemplo, em um caso criminal. O réu, o acusado, ele é absolvido, ele é perdoado, inocentado. Absorver de aspirar. Pensa lá no aspirador de pó, ele absorve a poeira. Pensa também, vou absorver o conteúdo, vou assimilar. Continuando aqui, atividade 5. Escreva qual é o significado das palavras abaixo. Observe o que há de diferente e semelhante na pronúncia. Vou dar um tempinho para você fazer a atividade, daqui a pouco eu volto já com a resolução.
Então, conseguiu resolver o exercício? Vamos ver aqui o significado das palavras? Primeiro perceba o som e a semelhança entre essas palavras. Atenção, inflação, infração. Mandado, mandato. Osso, ouço. Censo e censo. Jogo e jogo. Perceba que algumas têm semelhanças na escrita e no som, mas a grafia é diferente. Outras são totalmente semelhantes no som. Então vamos lá. Inflação, alta dos preços, quando os juros sobem. Infração, uma violação de lei. Por exemplo, ele cometeu uma infração de trânsito. Mandado, uma ordem judicial. Quando um juiz expede esse documento, ele tem que ser cumprido. É um mandado judicial. Mandato é uma procuração, um documento. Quando um político, por exemplo, vai assumir um cargo, ele recebe esse documento, essa procuração, que lhe dá direito, poder de assumir esse cargo. Osso, parte do corpo humano. Ouço, do verbo ouvir. Censo, recenseamento, ou seja, é uma pesquisa realizada, por exemplo, né, para medir o número da população do Brasil. Senso de juízo significa que ele tem bom senso, ele tem juízo, ele não tem bom senso, ele não tem juízo. Aqui, jogo e jogo. Jogo é o verbo, a ação, jogar. E jogo é substantivo, o nome dado à partida. Vou assistir ao jogo do Brasil. Perceba que essas palavras, inflação, infração, mandado, mandato, osso, ouço, são palavras que têm escrita e o som semelhantes, porém elas têm um significado diferente. São palavras parônimas. E aqui eu tenho um exemplo de censo, que tem o mesmo som, mas tem aqui a escrita diferente. São palavras homônimas. Vamos lá? O que aprendemos hoje? Lemos uma notícia sobre uma confusão com nomes. Homônimos são nomes ou palavras escritas ou pronunciadas da mesma forma. É necessário conhecer a grafia das palavras para que não haja confusão durante a escrita na utilização das palavras com a mesma pronúncia. Isso é muito importante. Parônimos são palavras que possuem grafia e pronúncias semelhantes e significados diferentes. Por hoje é isso. Continuem estudando, continuem se esforçando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.